Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui no Lutando pela Igreja Goiânia, gravando programas especiais. E hoje eu estou aqui com Paulo Capelletti. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, cara. Estou aqui à vontade para responder qualquer pergunta. Então é isso que todo mundo... Eu sinto uma responsabilidade muito grande, né? Que eu tô falando com várias pessoas importantes no mundo cristão, né? Aí eu fico imaginando assim, nossa, quantas pessoas não queriam estar no meu lugar, numa sala sozinho com esse cara, fazer a pergunta que quisesse, né? Então a responsabilidade é muito grande. Eu não me sinto importante, né? Mas... Você não sente tão importante assim no mundo cristão? Mas... Não me sinto. Mas a gente vai conhecer o trabalho do Paulo aqui hoje. O Paulo que tem tudo a ver com o que a gente sempre fala por aqui, que é a missão integral. Paulo, conversando com o Thiago, que é o organizador desse evento, ele falou, você tem que conversar com o Paulo Capelletti, porque ele tem uma história impactante. Ele falou que você já esteve muito bem na vida, né? Financeiramente. É, verdade. Financeiramente já estive bem na vida. E aí, o que aconteceu e para que lado Deus levou a sua vida? Bom, eu trabalhei na engenharia da Volkswagen, não sou engenheiro, né? Sou tecnólogo em desenho e trabalhei 9 anos na Volkswagen. Ganhava um salário razoável, né? Que dava para sustentar a minha família, mais umas 10 famílias. Que é década de 80, mais ou menos? Eu era um Mauricinho da parada, que trabalhei de 85 a 94. Aquela época que o sonho de todo mundo era trabalhar na indústria automobilística. Né? E eu não sei porquê, eu tive a possibilidade de trabalhar lá. E trabalhando na engenharia, eu tive possibilidade de desenvolver alguns projetos junto à engenharia. E ali eu cheguei a ser reconhecido e tudo mais. Mas a vida ela anda, né, meu? A fila anda, né, como o pessoal fala. A fila anda. Então a fila andou para mim. E eu comecei a perceber, porque eu já era cristão, eu comecei a perceber que a minha vida não tinha motivação nenhuma. E que o desenho, que a estrutura metálica do carro, que a proteção ou o acabamento do carro não tinha mais nada a ver com a minha vida. E eu fui me envolvendo com pessoas à margem da sociedade. O que eu quero dizer com a margem da sociedade não é que ela está fora da sociedade, que são pessoas que a sociedade ignoradas, não à margem, né? São travestis, prostitutas. Começou a ter contato com essas pessoas. Homens, você já era cristão? Sim, já era cristão. Certo. Homens em situação de rua, crianças em situação de rua. Comecei a enxergar a pobreza do nosso país. E isso me trouxe um incômodo muito sério, né? E uma das coisas, eu estava estudando para ser pastor, além de ser técnico em desenho, eu estava estudando para ser pastor. E aí o que aconteceu? O meu pastor me enviou para um trabalho da igreja dele, que era no centro de São Paulo. E aí eu me encontrei ali entre os pobres, na verdade. E o que me chamou a atenção foi uma menina, que eu quero dar o nome de Daniela aqui, que eu ensinei essa menina por 4 anos a Bíblia. E ela estava em situação de rua. Então eu encontrava essa Daniela uma vez por semana para ensinar a Bíblia, porque eu achava que ser crente era ensinar a Bíblia para alguém e fazer com que esse alguém aceitasse a forma da pessoa de Jesus que eu achava. Certo. Então, em 4 anos, eu fiz com que ela entendesse algumas coisas da Bíblia, como eu entendia, mas depois de 4 anos ela sumiu. E com 16 anos ela voltou para o centro da cidade. Só que quando eu a encontrei no centro de São Paulo, eu a encontrei grávida, vendendo droga, traficando crack e esposa de um traficante. E eu corri atrás dela com toda a minha concepção reducionista, né, na verdade, do evangelho.
falando que ela ia para o inferno. Então corri atrás dela, falei com ela, você não entendeu nada de Jesus. Que adiantaram 4 anos da gente conversando, Isso, né? Falando de Jesus, sentando na calçada, levando você para comer e falando da Bíblia, que não adiantou nada, perdi meu tempo. E eu já estava dentro de um prostíbulo no primeiro andar, conversando com ela a respeito disso. E aí ela chorando, ela colocou o crack no chão, as pedras que ela estava vendendo, e ela falou: tio, se você deixar eu falar, eu posso falar. Eu falei: então tá, então fala. E já com aquela reação toda contrária ao Cristo, na verdade. E aí ela falou para mim: tio, o negócio é o seguinte, eu gostaria de seguir esse Jesus que você falou que serve, mas o senhor ia embora para a casa do senhor e eu tinha que procurar uma marquise para dormir. O senhor chegava em casa, o senhor tinha um colchão e uma coberta para dormir. E eu tinha que encontrar o papelão para dormir. Quando o senhor chegava em casa, a tia Silvia, que é minha esposa, estava com a comida pronta para o senhor. Como muitas vezes eu fui na casa do senhor comer. Mas eu tinha que esperar muitas vezes o restaurante dar comida e às vezes a comida estava azeda. E eu não comia. E como eu aprendi com a minha mãe, que também era moradora de rua, quando a gente está com fome, a gente dorme para a fome ir embora. E quando o senhor queria comprar uma roupa, o senhor vai no shopping, compra uma roupa e veste. Eu não. Eu tinha que roubar dos camelôs da 25 de março na cidade de São Paulo. E aquilo, cara, eu acredito que nessa hora foi a minha conversão. De verdade, de entender o plano de Deus em relação à vida. Então eu chorei muito por causa do meu individualismo, da minha vida mediana diante de Jesus. E eu ainda fiz um apelo para ela. Então tá, vamos embora para casa que eu vou cuidar de você. E aí ela disse uma coisa que sempre me choca quando eu falo, não dá mais tempo. Poxa. Eu agora tenho um marido e vou ter uma criança. Não dá mais tempo. E aí eu fico pensando, por causa do meu reducionismo, do evangelho que eu acreditava que foi imposto na minha vida, quantas pessoas eu não perdi por causa desse evangelho tão autoritário, tirano, que a gente aprendeu. Então eu resolvi, junto com a minha esposa, a morar com pessoas. E aí eu deixei o meu condomínio fechado, que eu morava no último andar de um prédio, e aluguei uma casa grande e levei pessoas para morar comigo, porque eu não queria mais ver pessoas sem comer, sem vestir, sem beber e sem saúde. E aquilo que aquela menina falou para mim me trouxe à lembrança um texto de Mateus 25, que diz: vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você cuidou de mim. Eu estava preso, você foi me ver. Então esse texto fez uma diferença tremenda na minha vida. E eu acredito que foi aí que eu entendi que o meu papel não era mais estar no meio das pessoas abastadas, mas era estar no meio de pessoas que ninguém quer, que não tem possibilidade nenhuma de viver nessa sociedade, que são os excluídos, que são os sobrantes da sociedade, ao ponto de tentar fazer com que eles tenham pelo menos um momento de vida diferente. E você já sabia o que era missão integral? Não sabia nada, aí cara. Que foi conhecer. Não sabia nada. Na verdade, eu sempre tive o desejo. Eu era ateu, né? Na minha concepção assim de jovem, revolucionário, sempre ativista, não de partidos políticos, mas de uma política mais justa. E depois eu fui me encontrando. E nem a teologia reformada deu resposta, na verdade, para as minhas
inquietações. Mas quando eu encontrei a teologia da missão integral, isso já me ajudou muito, porque é um processo de dentro para fora, de você sair fora, de você tirar a igreja da inércia. Se você não tira a igreja da inércia, pelo menos você sai da inércia. E aí você tenta cooperar com a criação, com o privilégio de ser homem, de ser mulher, de ser humano, de entender os desdobramentos de um homem e de uma mulher que foram abusadas ou foram abusadores de alguma forma, e você mostrar para eles que existe ainda alguém que os ama, alguém que reconhece a vida. E eu acho que a minha inserção no meio deles é uma forma de falar que a missão tem que ser integral, porque quando eu moro com eles, quando eu vivo com eles, quando eles convivem dentro da minha casa, eu posso perceber as transformações claras, né? Não só de visitar, né, e ver superficialmente, mas você encara isso de perto. Minha esposa estivesse aqui, com certeza ela ia perguntar, né? E a sua esposa, como que encarou toda essa situação? Cara, foi incrível, porque eu cheguei em casa e falei assim, eu tenho alguma coisa para falar para você. Na verdade, foi um encontro que nós tivemos com várias pessoas no mundo, né? Eu e a Silvia. Mas uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci no mundo foi um alemão chamado Friedrich Pfeiffer. Ele era juiz e ele deixou de ser juiz para morar com pessoas. E aí, quando eu fui visitá-lo, ele morava com 200. E ele tinha 3 empresas. E essas 3 empresas mantinham o trabalho, onde todo mundo trabalhava. E aí, eu sentado com ele, conversando, eu falei para ele, pô, cara, eu queria morar com pessoas, mas eu fico pensando na minha esposa, nos meus filhos, que serão deles. Eles podem ser abusados, eles podem ser maltratados, e eu tenho o dever de cuidar. Ele acendeu uma vela, foi impressionante, ele acendeu uma vela, endireitou a cadeira, olhou bem para mim e falou assim, Paulo, se o evangelho é correr o risco de morrer, então se eu não corro o risco, eu deixo de viver o evangelho. E eu falei, caracas, mano, eu vou fazer esse negócio. E aí saí e fui conversar com a minha esposa. E eu falei para ela, tem um negócio para falar para você. Ela falou, já sei. Sério? Falou assim, já sei. Falei, mas o que você sabe? Deus falou comigo que nós vamos morar com pessoas. Uau. E foi uma coisa impressionante, porque Deus usou um homem, porque eu acho que eu não ouviria a voz de Deus, né? Foi uma coisa assim impressionante, que eu não ouviria a voz de Deus. Mas eu tive que ouvir a voz de um homem para entender a voz de Deus. Minha mulher não. Deus falou direto. Deus falou, por isso que eu acho que ela é mais louca do que eu. Que legal. Né? Então foi daí que nós decidimos. E é claro que o termômetro seriam nossos filhos. Né? Mas os nossos filhos se adaptaram tremendamente bem. Eles se dedicaram em tudo. Na casa, as pessoas respeitam os meus filhos demais e são amáveis, dóceis com minha esposa, com os meus filhos, comigo. É sensacional viver no meio deles. Mas o que significa, às vezes as pessoas não estão entendendo, o que é viver no meio dessas pessoas, né? Morar junto, o que é na prática? Morar junto é levar eles para viver com você dentro da sua casa, no cotidiano do lar. É lógico, todo mundo acorda no mesmo horário, que nem a gente toma café junto, nós almoçamos juntos, jantamos juntos, saímos juntos, passeamos, tiramos férias juntos, né? Então é uma família só expandida, né? Mas como que você chega, ou essas pessoas chegam a você e você decide quem que vai morar com você e quem que não vai? Não, eu acho que quem decide são eles. Eles que decidem quem vai morar comigo. Eu até costumo brincar que na minha casa tem uma chave só e a gente não sabe onde está.
né? E a porta fica aberta, de verdade, né? Porque a gente não... Agora que eu coloquei uma maçaneta nova com chaves lá, mas já sumiu uma chave. Tinha 3, agora tem 2. Logo não vai ter mais nenhuma de novo. Porque você morar com pessoas de rua, elas não sabem que a porta fecha, cara. Entendeu? É uma coisa maluca. Não adianta dar chave, né? Porque pra eles não tem porta, bicho. Não existe casa, né? É o mundo, existe, é a rua. não existe porta. Né? Existe até casa, porque qualquer viaduto, para eles, é uma habitação. Mas eles não têm essas preocupações que as pessoas ditas normais têm, né? E essas preocupações que ficam passando pela nossa mente que tá fora dessa realidade. Então, tá fora da minha realidade hoje, né? Porque eu já tenho 13 anos morando com eles. Então, para mim também, tô pouco ligando, mano, que o negócio tá aberto, entendeu? Mas deixa eu fazer minhas perguntas de mundinho, que não tá nessa realidade. Por exemplo, bens pessoais. Como é que vocês tratam isso dentro de casa? Eu não tenho bem pessoal. O bem pessoal que eu tenho são as pessoas. E eu digo a elas que tudo que nós temos também é delas quando elas chegam. Então, que eu não gostaria que elas roubassem aquilo que já é delas. Então, eu fico pensando que se Deus, Ele amou pessoas e usou as coisas para abençoar pessoas, por que eu tenho que fazer diferente? Eu tenho que amar as coisas e usar as pessoas. Então eu não posso ser assim, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que amar pessoas. As coisas são coisas, cara. Se roubarem, pô, bicho, eu tô pouco ligando se roubar, cara. Entendeu? Eles simplesmente pegaram o que era deles. Então eu não tenho preocupação, porque é deles, eles só levaram o que é deles. E a sua vida é dedicada a eles, trabalho com eles. Seu emprego lá na montadora... abandonei em 1994. E desde então está dedicado a esse trabalho. Tenho 25 anos no meio deles e tenho 13 anos que moro com eles na minha casa. Já tive 2 assassinos que passaram pela minha casa, 2 ex-assassinos. Já tive 3 traficantes, 1 traficante internacional de droga, vários travestis, várias prostitutas, várias crianças de rua que moraram e que alguns moram ainda comigo. E que tipo de influência você acha que vocês conseguem exercer sobre eles, sobre a vida deles? Além deles terem um lugar para morar e alimentação, provavelmente. Que tipo de influência você acha que consegue fazer sobre essas pessoas? Na verdade, eu acho que nós somos instrumentos de Deus para transformar a pessoa em discípulo. Então, nós ensinamos a verdade, ensinamos como eles devem articular a vida deles na sociedade, porém nós esperamos em Deus que Deus transforme a vida deles. Nós começamos um trabalho numa favela que não tinha expressão nenhuma cristã. E aí as crianças falavam para mim assim: tio, cuidado com o chumbinho. Eu falei, bom, chumbinho deve ser um cara pequenininho, né? Eu sou grande, então não tenho medo do chumbinho. E aí começou a chegar criança de tudo quanto é canto. E a gente brincava numa lona, que era muito legal. E aí eu lembrava da minha infância, que faz muito tempo. Mas ensinei essas crianças a pularem amarelinha, pular corda, jogar fubeca. Pô, que coisa maravilhosa que era estar no meio dessas crianças. Foi muito gostoso. E aí nós levamos o primeiro lanche na favela, pão com queijo e presunto. Ninguém comeu nada. Eu falei, mas por que ninguém comeu pão com presunto e queijo? Até eu queria. No outro dia levamos pão com mortadela, não sobrou nada. Falei, então eu preciso começar a comer pão com mortadela. Aí eu estava saindo da favela e encontrei um negão no sentido de negão mesmo, né? Não dá para falar outra coisa agora. Não dá para corrigir uma coisa que eu já errei. Mas, mano, o cara era um armário. O cara era um armário, ele era maior do que eu. E aí ele falou assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu olhei meio para ele assim, falei, ele é grande, mas não é 2, né? Falei, bom, eu estou aqui porque eu sei quem eu sou e o que eu estou fazendo. Eu não sei quem é você porque eu nunca te vi. Ele falou assim, meu nome é Chumbinho. Eu falei, pronto. É um tanque de guerra, né? Não é um chumbinho.
E aí começou a tremer minhas pernas, porque eu estava corajoso, mas com medo lascado. E aí já fiz a besteira mesmo, né? Falei, agora eu vou continuar fazendo besteira. Falei, bom, então eu sou Paulo Capelletti, o pessoal me chama de Macarrão, sou pastor aqui, e vim aqui para falar para essas crianças que elas não podem ser traficantes, que elas não podem usar droga, que elas não podem viver à custa do dinheiro dos outros, que elas não podem roubar, que elas não... E por isso eu não quero que elas sejam traficantes nesse bairro. Então, boa tarde para o senhor e estou indo embora. Aí saí andando, falei, pronto, agora eu vou tomar 2 pipocos, acabou minha vida. E aí eu fui andando e fui vendo que ninguém atirou em nada, né? Aí eu, cheguei em casa, dei um beijo na minha mulher e falei, poxa, não morri hoje, que legal. Aí voltei na favela, por 4 anos esse homem não deixou, não permitiu que a gente alugasse nada, comprasse nada. Mas todas as vezes que eu passava, ele falava para mim assim, pastor, essas crianças estão mudando. Eu falei, eu sei, e nós vamos ajudá-las a mudar. Quando eu reuni um grupo de pessoas para tirar crianças da escola municipal para pôr numa escola particular, ele veio e me deu um abraço e falou, eu nunca estudei, mas eu estou achando que você vai conseguir. Aí outro dia roubaram o meu computador, levaram para a casa dele. Aí o menino foi lá na casa dele e falou, o pastor Macarrão, roubaram o computador dele, está na sua casa. Eu falei, é? Peraí, é esse aqui? Foi lá, bateu nos 2 travestis que roubaram, falou assim, fala para o pastor perdoar a gente. Aí fui lá, conversei com ele, eu quero perdoar você, mas você não faça mais isso, não bata nos travestis, porque eles são meus amigos. Mas roubaram você, cara. Eu falei, e daí? Se roubaram é porque tem necessidade, então não faça mais isso, não bata mais em ninguém. Sim, senhor. Eu falei, então, um abraço para você. No meio dessa história toda, tem 2 organizações ou 2 abrigos que você ajudou a começar, ou começou, né? Que é a Missão Sena, no centro de São Paulo, lá na Cracolândia, e nos últimos anos a Missão Sal, que é dentro dessa mesma ideia, né? Mas não é a mesma coisa, não é a sua casa. Lá são lugares para receber pessoas e oferecer esse mesmo tratamento, é isso? Não, a Sal também recebe pessoas. Sim. Eu moro com elas, hoje, na Missão Sal. Ah, a Missão Sal é a sua casa? Minha casa. Entendi. Uma das frentes da missão. Então, a minha casa, que eu moro com as pessoas, é uma das frentes. A outra frente é o trabalho de favela que nós temos com 117 crianças. A outra frente desse trabalho da Missão Sal é a visita e o trabalho com travestis nas ruas e nas casas. Também as prostitutas nas ruas e nas casas. Missão Sal também tem uma intervenção na Cracolândia, que para mim é boca do lixo. Né? Então nós vamos todo domingo fazer uma intervenção na Cracolândia. Por que domingo? Domingo, 7 horas da noite. Por quê? Porque a maioria dos crentes que fazem, 7 horas da noite eles não vão estar lá, porque eles vão para a igreja. Então, como a nossa igreja, nós achamos que a igreja nossa são aquelas pessoas, então eu vou para lá para cultuar a Deus com elas, para conversar, bater papo, contar piada e tentar saquear da cidade pelo menos um. Então nós vamos lá para conversar, bater papo. E quantas histórias já deve ter nesses 20 e poucos anos aí de trabalho com eles? Cara, todo mundo fala, escreve um livro das histórias. Não, quando eu estiver bem mais velho eu vou escrever. Vai começar. Vai ter esquecido já. Talvez. Eu acho que minha vida ela é marcada pela reflexão teológica, mas também pelas experiências que a história proporcionou para mim. É uma coisa que eu tento usar da prática e também da reflexão para tentar ajudar o pessoal. Mas uma historinha curta, legal, que aconteceu foi do Mário, né? O Mário é um cara sensacional. É um brasileiro que viveu só 5 anos no Brasil. E ele mudou para a Itália e na Itália ele começou a traficar. Então o pai dele mudou para os Estados Unidos, né, em questão disso, e ele foi procurado pela Itália e foi para os Estados Unidos à procura do pai. Então ele já estava sendo procurado pela Itália, ele foi preso nos Estados Unidos, foi deportado para o Brasil, depois foi para a Venezuela, morou na Ilha Margarita, aí traficando
para a Holanda e para a Alemanha, foi preso na Alemanha, ficou 4 anos. E dentro da cadeia de Frankfurt, um amigo meu o conheceu. E aí ensinou os primeiros passos da vida com Jesus. E depois que ele saiu da cadeia, ele tinha que ir para o Brasil. Então o meu amigo escreveu para eu poder ajudá-lo a tirar documento. Mas eu nunca pensei que ele tinha sido preso, era traficante de droga, essas coisas todas, né? Porque ele não relatou isso, um amigo meu lá na Alemanha. Falei, manda o cara, eu ajudo aqui. Aí ele me escreveu falando que ele já tinha tomado o voo e tal, se eu podia buscá-lo. Eu falei, bom, eu vou. Aí fui buscar, o cara não chegava, o voo dele já tinha chegado, chamei ele no centro do aeroporto e ele não chegava. Aí deu um momento, ele chegou, nós nos apresentamos e saímos. Ele saiu com a mala, nós saímos juntos, fomos conversando. Aí eu falei, e aí, a Alemanha, cara, como é que tá, tal? Pô, eu gosto pra caramba daquele país. Aí comecei a falar de todas as cidades que eu já conhecia, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, eu não visitei nenhum lugar. Eu tava preso 4 anos. Eu falei, como assim você tava preso? Aí o cara falou, então, o meu amigo falou pra eu te procurar aqui, pra você me ajudar a dar os primeiros passos no Brasil, né? Eu falei, então tá, então bem-vindo, né? A minha casa. Aí sentamos, entramos em casa, tudo. E aí ele chegou para morar em casa sem eu saber que ele ia morar. Você pensou que você ia ajudar a tirar o documento? Só, e ele ia ter um lugar para morar. Aí de repente ele não vai embora, outro dia eu ele não falei, vai embora. você não tem onde morar, você não tem onde ficar? Ele falou, cara, não tenho família nenhuma aqui. Pô, então, cara, você tá no lugar certo. Vamos lá, vamos te ajudar em tudo. E aí eu comecei a conversar muito com ele. E em 3 meses foi muito difícil porque ele usou droga, ele saiu com prostitutas, mas ele tem uma sensibilidade muito grande de querer agradar a Deus. Então esse dia foi o dia que marcou a vida dele, que ele sempre retorna a essa história. Ele pegou dinheiro com a minha esposa e ele foi usar droga e se relacionar com uma prostituta. E ele chegou muito tarde em casa, envergonhado. Era 2:30 da manhã. E eu estava sentado na sala esperando ele chegar. E aí quando ele chegou, ele olhou pela janela, eu olhei para ele, vi ele acabado de tanto usar cocaína. E eu falei para ele assim, Mário, que bom que você voltou. Entra aqui, vamos conversar. E quando ele entrou, eu o abracei e ele chorou muito. Porque nunca ninguém na vida dele inteira fez isso que eu fiz. Sempre colocando ele para fora, a mãe, o pai, sempre colocando para fora. E isso marcou a vida dele. Porque ele falou assim, não existe isso na minha vida. Da pessoa me abraçar e falar que eu sou bem-vindo depois de ter acabado com a minha vida. E aí ele foi sendo construído. E hoje ele fala 5 idiomas. Hoje ele é professor de inglês, mora sozinho e está ajudando na missão. Então é algo que a gente não esperava. Em 2 anos, essa restauração e essa transformação. Por isso que a gente sempre fala que Deus faz a transformação. Agora a gente tem que esperar e fazer o nosso papel, que é amar, cuidar, dar oportunidades, né? E fazer com que ele possa entender o amor de Jesus. Que lindo, que vocação. Fico muito feliz de poder compartilhar isso com o pessoal que está ouvindo também. Legal, eu também fico contente. E a sua casa, então, é a Missão Sal. É uma parte da Missão Sal, sim. E na internet, missãosal.org.br. Entra lá, conhece esse trabalho. E a gente não falou, você está em Santo André, na Grande São Paulo. Santo André, São Paulo. Faz o trabalho em Santo André e em São Paulo também. Isso, né? Santo André e São Paulo. Eu gosto de apresentar esses projetos, esses ministérios aqui para os nossos ouvintes, para eles saberem que já tem gente fazendo e que pode chegar junto, né? Sim, pode. Então, tá aí Paulo Capelletti. Para você ter mais informações, acessa lá missãosal.org.br. E muito obrigado por participar com a gente. De nada, o prazer é meu.
E eu quero falar para você de uma experiência, permita-me falar de uma experiência que nós tivemos, que foi super interessante. Levei minha família toda para uma churrascaria. Foi impressionante. Minha família, 37 pessoas, entre elas prostitutas, bandidos, assassinos e travestis. Todos eles entrando na churrascaria. Foi impressionante. E tem um rapaz, que eu quero chamar aqui de Vicente, que ele assassinou 6 pessoas e morou no Carandiru por 14 anos. E ele achava que ele era meu segurança. Onde eu vou, ele ia atrás, queria ser meu segurança de alguma forma. Um cara super dócil, gente boa. Você não acredito, mas é verdade. E aí o gerente viu toda aquela família, que parecia a família Adams, só faltou a mãozinha. Entrando, ele veio conversar comigo. E o Vicente do meu lado. Ele falou, você trouxe todos esses bandidos para dentro do meu restaurante? Você vai andar? Eu só olhei para ele e falei, olha, só me serve, que eu tenho dinheiro, eu vou pagar. E eu quero que eles comam num restaurante. Aí ele foi embora, bravo. Aí o Vicente olhou para mim e falou, você quer que eu mato ele agora ou depois? Agora, por que ele tem essa expressão, irmãos? Porque ainda não teve a plenitude do Cristo na vida dele. Eu falei, não, Vicente, tu é crente agora. Ele falou, é mesmo, eu sou crente, não posso matar mais ninguém.